Pegava o carro dele, aquele golzinho que acho que é a paixão da maioria, fazer um rolê desse, sabe? Hoje eu tenho 5 carros na garagem, o último dono, mais ou menos. Eu tinha uma conexão com aquele carro, né? De todas as maneiras. Era uma lombada, né? Nascer e o mesmo carro. Aquela foi a última vez que eu vi o carro. Vocês vão entender. Fala pessoal, estamos começando agora mais um quadro aqui no canal. Isso não são só carros. Estamos aqui com o Diego Aragão, proprietário do canal Naves de Rua. Diego, vamos trocar uma ideia hoje. Vamos lá. Primeira perguntinha, da onde que vem sua paixão por carros? Cara, bom, primeiramente é um prazer estar aqui participando do primeiro vídeo, né? Primeiro vídeo, estreia. Cara, minha paixão por carro, acho que como a maioria, vem de berço, né? Sempre convivi com carros, meu pai era motorista, então eu convivia com os carros que ele trabalhava, e além do mais, meu pai e meu tio sempre teve carros diferentes, então acho que começou daí. Ele sempre me presenteava com os brinquedos que eram carros, e, cara, como a maioria, eu acho que está no sangue mesmo. Qual que é a história do canal Naves de Rua? Por que criar um canal? Cara, o porquê foi o seguinte. Eu quis juntar algumas paixões minhas. O amor por carro, que eu sempre tive. O amor por registrar momentos, fotos e vídeos, eu sempre gostei disso. E também, como um momento até de terapia, de passatempo. Juntar todas as paixões e tornar isso um prazer. Isso me ajudou demais a conhecer pessoas, a viver muitos momentos. E na verdade, assim, como eu tive a ideia do canal, eu sempre gostei de ver vídeos do YouTube. Então, eu comecei a ver um canal onde até mesmo um dia eu quero contar isso para ele. A maioria vai reconhecer. Um louco brasileiro resolveu mandar um Gol quadrado para os Estados Unidos, né? E, cara, eu sempre quis ir embora do Brasil para os Estados Unidos. Não que eu não ame o país, mas eu sempre curti a cultura dos muscles, dos carros americanos. E quando ele foi, né, que quem ainda não identificou, tô falando de Thiago Kfouri, ele mostrava os eventos lá dos Estados Unidos de uma forma muito simples. Até hoje, né? Hoje ele mudou um pouquinho a pegada ali. A pegada do canal, mas ele simplesmente pegava o carro dele, aquele golzinho que acho que é a paixão da maioria, dava aquele rolê aleatório, mostrava como era a cidade, ia nos eventos e mostrava de uma forma simples. Ele não era o total conhecedor, mas ele procurava saber, perguntava para as pessoas. Cara, eu olhava aquele canal, aquele jeito dele fazer os vídeos, e pensei, se um dia eu fosse fazer, eu queria ser desse jeito. A partir daí, eu pensei, por que não? Então, sim, lógico que eu não tenho conhecimento, toda a técnica que ele tem, ainda estou muito em aprendizado ainda, mas a partir daí, eu comecei a planejar em fazer o canal. Eu já tinha algumas redes sociais paradas, até mesmo como o YouTube, que eu usava para postar vídeos aleatórios. Aí eu decidi, né, dia 25 de janeiro, há 4 anos atrás, eu decidi mudar o nome para Naves de Rua. Agora, a questão até do nome, eu tive um pouquinho de dificuldade em achar o nome. O porquê? Meu irmão, sempre também um apaixonado por carro, ele chamava todos os carros de nave, né? E eu acabei pegando esse costume também. Então, por que não nave? Mas nave o quê? Só nave? Não faria sentido. Eu convivia muito no Arena Race, nas arrancadas, e nos rolês aleatórios.
de carro. Apesar que quando eu dei início ao canal, eu não conhecia tanta gente aqui. Eu vim para cá em Uberlândia em 2006, dezembro de 2006, mas não conhecia muito. Em São Paulo, eu ia muito em evento, né? Agora aqui eu tinha que entrar nesse meio, né? Então, eu quis conciliar algo que pudesse fazer vídeos na pista e fazer vídeos na rua. Só que meu maior movimento era na rua, porque a intenção era flagrar carros ou naves nas ruas. Então aí surgiu o nome, Naves de Rua. Falando Thiago Fury, esse tipo de evento, qual que é o seu maior sonho no meio automotivo? Qual que seria o rolê perfeito, assim? Cara, o rolê perfeito não tem tal lugar, mas fazer algo semelhante ao que o próprio Thiago Fury e o Anderson Dick, a CF fez recentemente, como sair do interior de São Paulo e ir lá pro autódromo que foi Velopark, Nova Santa Rita. Fazer um rolê desse, sabe? Agitar a galera, talvez não tomar a frente disso, mas poder participar. Pegar um carro legal, que seja lasanhas, o meu carro de hoje, ou algum próximo que tiver, e ajudar a divulgar isso e conseguir juntar uma galera para dar esse rolê, não só de poucos quilômetros, como a gente já fez aqui em Uberlândia, mas atravessar cidades, estados e poder registrar tudo isso. Então, pessoal, vamos lá, mais uma pergunta do meu amigo aqui, praticamente irmão, né? Diego, qual que é a sua garagem atual hoje? É só o Audi? E se não for só o Audi, qual que seria o seu carro preferido da garagem? Cara, hoje eu tenho 5 carros na garagem, né? Quantos dele anda? Aí ficou difícil, só 2 no momento, mas outros 2 estão fácil e o outro um pouquinho mais difícil de andar. Que hoje o meu carro principal do dia a dia é o Audi. Tenho também andando uma Fiat Elba 89, que eu peguei tem um pouco mais de um ano. Tenho um Opala 81, desde 2009, que ele está parado hoje por causa de problema no sistema de freio, e o selo do motor que acabou vazando. Tenho também um Corsa 94 GL, que deu um problema no motor, acabei fazendo a loucura de um swap de motor. Eu acabei sacrificando um Cadete GL e enfiando motor e câmbio dentro dele, então vai virar um 2.0. Nossa! Um 2.0. Só quero ver no canal, hein, gente? Dentro do Corsa, em breve, em breve. Até mostrei um pouco dele no meu canal lá e por motivos de força maior, acabei tendo que parar o projeto. Mas falta de vontade. Falta de vontade e tempo. E o outro que não é tão recente assim, que foi o que eu menos mexi, porque ele mexe muito com o sentimento, com o coração, porque me traz muitas lembranças. É uma Brasília, eu tenho uma Brasília 1974, que no documento ela é bege alabastro, não, ela é amarela, mas ela está pintada de bege alabastro. Por quê que ela mexe comigo? Voltando alguns aninhos para trás, vamos voltar em 1985. Minha mãe estava grávida de mim. O que me contaram foi que meu pai falou, vou ali e já volto. Ele saiu durante algum tempo e voltou com uma Brasília 1975 por bege alabastro. Pouco tempo depois, eu nasci, né? Qual foi o carro que me levou recém-nascido para casa? A Brasília. Então convivi, cresci, que não foi muito, mas eu cresci dentro desse carro. Muitas aventuras, muitas lembranças. Viagens, muito rolê. E eu via o cuidado que meu pai tinha com esse carro, o amor que ele tinha com o carro. Meu pai também era um grande apaixonado por carro e passou isso para mim e para o meu irmão. Mas em 1998, acabei, infelizmente, perdendo meu pai na morte. E eu herdei esse carro, conversei com o meu irmão, com a minha mãe e perguntei se eu poderia ficar com o carro. Então,
Agora começava a partir de... Meu pai morreu em 1998, a partir de 2000, mais ou menos, eu fiquei com o carro, passei a ter a minha história com o carro. O último dono. O último dono, mais ou menos. Foi, vocês vão entender. Eu fiz alguns upgrades nele, cuidei com todo amor e carinho, porque não era apenas um carro. Era lembranças, era história. Eu cheguei a fazer a loucura de comprar um Fusca 95 Itamar, desmontei ele todinho, passei tudo para Brasília. Motor, câmbio, fiação, suspensão, banco, tudo que coube eu coloquei no carro. Então, na verdade, eu tinha uma Brasília 75 mais 95. Toda a mecânica, fiação, tudo era do Fusca 95. E era um carro confiável para tudo, bateu da chave, podia ir para qualquer lugar. E assim, como a minha convivência com o carro era muito grande, dava a impressão que eu entrava naquele carro, eu me tornava o carro. Eu tinha uma conexão com aquele carro, né? De todas as maneiras. E numa ocasião, um amigo do meu irmão viu o carro, olhou os bancos, falou: "Você não vende esses bancos, não?" Falei: "Cara, não tem interesse não, né?" Tava novinho os bancos, tinha acabado de pôr. Ele explicou o seguinte: ele tinha um Fusca Itamar, todo Itamar, com os bancos Recaro. Ele falou: "Ó, eu tenho uns Recaro, você não quer trocar? Um no outro." Falei: "Opa." Recaro é o sonho de lá. Recarozinho, né? Era um Recaro do Gol GT. Aí resolvemos ir lá. Eu lembro até que uma parte engraçada dessa história, eu estava com meu irmão dentro da Brasília e o colega acompanhando a gente de moto atrás. E teve uma hora, eu sempre fui pezinho meio pesado, teve uma hora que eu estava correndo, isso ocorreu lá em São Paulo, e só deu tempo meu irmão falar: "Olha, era uma lombada." Eu já tinha passado. E o colega que estava atrás falou: "Cara, você passou tão rápido que saiu as 4 rodas do chão." Eu rampei com essa Brasília, de tanto que eu confiava nesse carro, como era bom. Aí, chegando lá no local, olhei os bancos, fizemos a troca, aí ele me fez uma outra proposta. Ali na troca, ele resolveu olhar o motor do carro. Aí eu contei o que eu tinha feito, todas as trocas, e o motor dele não tinha aparência do Itamar. O meu era do Itamar, mas ele tinha um motor 1600 aspirado a álcool e andava muito. Resolvemos também trocar. Então meu carro passou a ser uma Brasília 1600 aspirado. Não consegui, na época eu não tinha recurso para fazer a medição, mas era muito bravo. Aí, famosa lasanha, camada por camada e montando devagar. Sim. Como todo bom lasanheiro gosta. Aí, a partir daí, não ficava só aquela aventura por curtir um carro legal. Aí eu já tinha potência na mão para fazer algumas estrapulias a mais, né? E o carro chamava muita atenção, porque todo mundo via o jeito que eu andava, sabia que não era normal. Não estava puro. Não estava puro. Recebi várias propostas para vender o carro, mas recusei todos porque era o carro do meu pai, né? E nessa época eu era casado e minha esposa da época grávida, chegou o dia da minha filha, né, nascer, e o mesmo carro que me levou recém-nascido, né, do hospital para casa, dessa vez em 2006, levou minha filha recém-nascida para casa. Então o mesmo carro levou pai e filha do hospital para casa. Me tornou um laço assim muito maior para esse carro. Mas Primeiro rolê. Mas quando a minha filha tinha aí uns 2 meses, eu lembro que a gente foi numa feira livre de rua, a gente encostou o carro, né? E acho que, como a maioria das pessoas que tem paixão por carro, a gente tranca o carro, né? Aquela dá uns olhadinha passinhos, depois que dá uma para. olhadinha para trás, admirando, né? Porque realmente vamos dizer assim, eu pagava o pau pro meu carro, né? Eu gostava demais daquele carro. E nisso aconteceu assim umas 3 vezes. Eu andava um pouquinho, olhava para trás
E coisa de 20 minutos. Aquela foi a última vez que eu vi o carro. 20 minutos depois foi o prazo de alguém que não tinha o que fazer levar todas as lembranças que eu tinha do meu pai, levar todos os investimentos que eu fiz naquele carro. Nunca mais encontrei o carro. E ali acabou a história, né? Da Brasília que era, a Brasília do meu pai, com toda a família. Aquilo mexeu muito com a família, né? Aquela era a convivência mais próxima que eu tinha do meu pai. Então, ali se encerrava, né? Até porque, afinal, não são só carros. Não são só carros. E por muitos e muitos anos, eu não consegui olhar uma Brasília. No final daquele ano de 2006, eu vim para Uberlândia. E aqui tinha muita Brasília. E aquilo me machucava demais. Aí, numa ocasião, eu fui dar uma carona para um vizinho. Passei em frente ao Ferro Velho, num bairro aqui próximo. E, para minha surpresa, eu bati o olho no Ferro Velho e vi uma Brasília que parece que ela olhava para mim. Só Brasília brilha no meio de tudo. Era muito carro e só ela me chamou a atenção. E parece que eu sentia que ela olhava para mim e falava, me socorre. Parece que foi isso que eu senti. Mas eu não fui lá. Eu continuei meu caminho. Só que na oficina que a gente parou, eu conseguia ver ela, né? E aquilo me chamava atenção e não saía da cabeça. Saí da oficina, passei em frente, dei mais uma olhada. Cara, eu fui para casa, eu não dormi, não conseguia comer direito, só pensando naquele carro. Só que na época, eu estava afastado pelo INSS por depressão. Estava passando muita dificuldade, fazia uns bicozinhos de pintura, arrumando o carro para ajudar. E nesses bicos, eu peguei como parte de pagamento um Chevette 75. Né? Ele estava até difícil de arrumar, mas eu tinha o carro. Eu tinha um carro velho, um sonho, e aquela paixão de ter o carro de novo me deu coragem de ir lá ver. Cheguei lá, encontrei o dono do Ferro Velho, perguntei se eu podia olhar o carro. O carro tinha documento e até mesmo um galãozinho de gasolina que o carro estava funcionando. Ali inteirinho, lógico que como todo carro velho, 74. Cheio de coisa para fazer. Cheio de coisa para fazer. Resolvi perguntar, sem dinheiro, quanto que ele queria no carro. Ele queria R$400 naquela Brasília. Mas eu não tinha. Falei, cara, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho um Chevette. Quer dar uma olhada? Ele falou, me passa o endereço que eu vou lá ver. Fui para casa, demorou algum tempinho, ele chegou. Cara, adrenalina a milhão, coração disparado. Ele olhou pro carro assim, sem esboçar reação nenhuma. Olhou pro Chevette, um lado, pro outro, nem olhou muito. Falou, eu troco. E a partir daí, coisa de uns 7 anos atrás pra cá, Brasília apareceu na minha garagem. Andou pouquíssimo. Ela funciona, apesar de estar desmontada a capela ali da refrigeração, ela funciona. Já chegou aí pro iVolks, né? Foi de guincho, mas foi pro iVolks, tem registro dela lá. E de princípio, assim que eu peguei, meu plano era fazer um tributo para Brasília, que era do meu pai. Mas, cara, não tem o que faça, nunca vai voltar a ser o mesmo. Não. E ela, como é amarela no documento, e a outra, que era do meu pai, era uma bege de documento, eu comecei a ter uma ideia um pouquinho diferente. O ciclo daquele carro, ele acabou. Infelizmente, a gente não conseguiu encontrar, não soube notícia. Então, ali ele se encerra. Então, eu resolvi começar um novo ciclo. Essa é a minha história, história da minha Brasília. Não a Brasília do seu pai. E vou cuidar com todo carinho, até mesmo tá demorando isso, porque eu quero fazer algo que seja direito. De início, talvez ela vai rodar como um hatch look, até ter condição de fazer um restauro nela. Muitas pessoas já me falou, como já soltei vídeo dela no meu canal, já falou que eu ia perder dinheiro arrumando o carro.
Eu até entendo, eu agradeço a preocupação das pessoas Até por falar porque carro isso. não é investimento, é um gasto É um que gasto. só quem vive, quem sabe dessa rotina, sabe que por mais que você gaste dinheiro, não... Sabe que o dinheiro não volta, mas é algo pro amor próprio. Então, cara, assim que eu arrumar esse carro, não sei se eu vou ficar com ele por muito tempo, né? Se depois que eu arrumar, que colocar, rodar, vai me dar aquele prazer todo que era. E assim, não é colocar esse carro à vida, né? Voltar ele à vida, gastar todo o dinheiro por causa de um carro, mas sim pela paixão, pela lembrança que com certeza eu vou ter com a que era. Não é o mesmo carro, nunca vai ser, mas volta um pouco na história. Volta. Então, aquela Brasília vai ser mais ou menos assim uma missão de salva-vida. Eu vou salvar a vida daquele carro, voltar ele às ruas, né? E poder ter um pouquinho do prazer de reviver a história que eu tive com a Brasília do Já meu pai. fazendo um merchan, voltar para a rua, virar uma nave de rua. Naves de rua. Falando em lasanhas, conta um pouquinho pra gente a história do clone. Os irmãos gêmeos aqui. Cara, esse Audi foi o seguinte, eu tenho que voltar um carro anterior. Eu tive a oportunidade, eu convivia muito o amigo Wesley, que tem a Street Custom, a gente convivia muito lá na Street. Fazia aquelas resenhas, tudo. E um dos amigos que frequentava lá, que é o Adriano, ele estava com uma Passat B6, né? E estava querendo vender. E eu sempre tive carro mais antigo, né? O carro mais novo que eu tive foi um Corsinha 94. O restante foi tudo carros mais antigos. E eu nunca tive um carro de luxo como a Passat 2007. Aí ele fez uma facilidade, eu adquiri essa Passat. Fiquei 2 anos com ela, né? É um carro muito pesado o custo para se manter. E pela minha infelicidade, acabou passando água pro óleo. Depois de 2 anos e pouquinho de uso, Virou você conhece cappuccino. um pouquinho da história. Segurei o carro muitos meses parado, consegui pegar um empréstimo e consertei o carro, né? E eu andava com esse carro com medo de estragar, porque era tudo muito caro, né? Minha condição financeira não condizia com aquilo. Era realmente um sonho de maluco, realmente de um lasanheiro. Peguei o carro na oficina, com uma semana, ou melhor, com um rolê, uma ida a uma Arena Race, voltar, e eu nem pus o carro na pista, passou água pro óleo de novo. Aí não Desanimou. teve jeito, aí eu desanimei, não tinha mais recurso. Até de início eu pensei que poderia ser um erro mecânico. Conversei com o mecânico e ele falou que era outra coisa, que o que ele fez estava perfeito. Então eu fiquei com medo de arriscar abrir o motor, ter que gastar uma fortuna como foi e dar um problema de novo, né? Então o que eu fiz? Eu anunciei o carro para venda ou troca. Então o outro doido me ofereceu chave na chave um carro que estava andando, que também é legal, né? Tem essa pegada, apesar de não é objetivo, mas tem uma pegadinha esportiva, pela Passat que estava parada e que eu não sabia quando eu poderia arrumar. E até então começa a minha história de sofrimento com o Audi. Audi sendo Audi. Audi Toda sendo semana. Garagem dos sonhos. Garagem dos sonhos do Diego Aragão, até 100 mil reais. Até 100 mil reais? Rapaz, com um bom lasanheiro, né? Essa lista é imensa. Cara, mas se for colocar um aí, eu acho que eu partiria aí para um, sei lá, talvez um JDMzinho, um Mitsubishi, Eclipse, um Subaru. Um Subarinho, Lasanheiro acho que nato, seria gente. Lasanheiro nato. maravilhoso essa dor de cabeça. Até 500 mil, meia milha. Até 500. Cara, eu não sei se chegaria, se passaria dos 500, talvez não. Mas um S15, será que daria?
Não sei, tá chegando em importação aí, talvez barateie mais. E Infinito? Infinito? O carro que você fala assim, tem na garagem, não dou, não vendo, não empresto, zerei o game. Cara, esse aí já é um sonho de infância, porque, cara, posso voltar um pouquinho no passado? Claro. Se não me falha a memória, Salão do Automóvel no AMB 92 ou 94, não me recordo a data direito. Naquela época, não sei se é da sua época, eu acho que não. Não. Isso é da safra de 95. Tinha uma série que fez muito sucesso chamado Viper, né? Você conhece o carro, né? E é uma série policial, onde o cara dirigia aquele maravilhoso carro V10 e era meu sonho de infância, né? Um molequinho, não tão também, moleque, mas eu era super apaixonado desse carro. E eu me lembro que ele ia ser exposto no Salão do Automóvel. Aí eu tava muito querendo ver aquele carro, só que eu era criança, dependia, lógico, dos meus pais. Eu lembro que meu pai inventou uma história que a gente ia para um casamento. E ele tinha prometido que a gente ia para o Salão do Automóvel. E ele mandou a gente se arrumar para ir num casamento. E como toda criança que queria alguma coisa e não ia ter, eu emburrei e fui de cara feia o trajeto todinho, pegamos ônibus, pegamos metrô, até que chegou numa porta onde tinha muita gente, né? E eu sem entender nada, era um casamento, criança, não ia se importar com isso. Até que eu lembro que o meu pai mandou eu olhar uma plaquinha, né? E apesar de na época eu não sabia muito bem ler, mas já estava começando, eu consegui entender que era o Salão 4 Rodas. E lá eu consegui ver Eu emociono um pouco por causa do momento que eu vivi. Consegui ver o que era minha paixão ali de infância. Cara, e eu vi aquele Viper RT10 na minha frente e eu não sabia o que fazer, né? E eu lembro que eu tenho até algumas fotos desse momento, né? De eu ali na frente do carro, com minha família, meu pai, minha mãe e meu irmão. E meu pai chegou para mim e falou, encosta nele. Só que tinha um cara que ele tava com um paninho limpando ali. Eu sabia que não podia fazer isso, mas tinha muitas pessoas fazendo. E eu não queria, eu era uma criança muito envergonhada, eu não queria fazer isso. O que meu pai fez? Ele pegou minha mão, espremeu no farol do carro, você até estralou, meu Deus. Lembro direitinho dessa ocasião. E, cara, isso me marcou muito, foi um carro que marcou muito minha infância. Mas apesar de ser o RT10, que era minha paixão de infância, se for falar hoje, é o GTS, que é aquele Viper que saiu de início, azul metálico com as faixas brancas, mais um body kit. Clássico. Esse é o carro que, se eu tivesse, é o puro seria suco pro resto da vida. do automobilismo, sem eletrônica, sem nada. Sem nada. Só um motor, uma carroceria muito leve. E a coragem. E a coragem, tem que ter muita coragem ali. Tem. Pessoal, e como é um novo quadro, tô criando uma tradição. Eu vou colocar mais próximo para vocês. É um adesivo do canal, da página no Instagram. E é um bonequinho que, num vídeo mais pra frente, eu vou contar pra vocês a história. Então, presentear meu amigo. Valeu. Meu amigo e o primeiro apoiador desse novo quadro. Topou na hora que eu falei. Diegão, muito obrigado. Valeu, eu que agradeço. O que você precisar de dica pra lasanha, de conteúdo, só você me chamar. E é isso. Pessoal, se inscreve, deixa o joinha. Fala um pouco mais sobre o seu canal, pode fazer propaganda, pede para ser inscritos também. Bom, galera, quem não conhece ainda o meu canal Naves de Rua, quiser dar essa força seguindo, olhando nossas playlists, lá vocês conseguem ver um pouquinho dos meus projetos, do Audi, a Brasília, do Opala. Das loucuras. Das loucuras, principalmente, muitos rolês que a gente fez. Cara, e o canal, ele surgiu não para mostrar aqueles carros perfeitos, como a gente vê muitos canais, eles focam só naqueles carros que foi gasto 10, 20, 50 mil num carro. Não.
Eu costumo dizer que qualquer carro pode ser uma nave de rua. Se você gosta do seu carro, ama o seu carro, tem prazer em dirigir ele é a sua nave de rua, né? Não importa o estado de conservação, o ano, se está rebaixado, se não está, qual que é o objetivo do seu carro. Qualquer carro pode ser uma nave de rua. Então, o objetivo do meu canal é mostrar a história e a paixão do homem e máquina. E outra, conforme a gente conhece a história das pessoas, incentiva outras pessoas a também concluir seus projetos, a tirar o carro da garagem e ir em um evento, mostrar o carro, mesmo que o carro esteja com a pintura ruim, com um pneuzinho meia-vida, careca, se não estiver funcionando direito, fumando, como a minha Elba. Pode não chegar. Pode não chegar, né? Cada rolê de um carro antigo é uma aventura diferente. Então, assim, o incentivo é, não importa como está seu carro, tira ele da sua garagem e vai para os eventos, que ele vai aparecer nas telas do Naves de Rua.